Aleluia. Mais uma vez saudamos moradores de Rosário do Sul com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vamos a Deus. Deus nos concedeu esse dia. Por isso nós somos gratos a Deus pela sua bondade, seu grande amor, pela sua fidelidade. Eu me deitei, dormi, despertei porque o Senhor me sustentou. O Senhor me guardou. É o milagre de Deus quando temos a oportunidade de viver mais um dia na face da terra. Quantos já partiram para a eternidade? E Jesus Cristo é o bom pastor que guia as suas ovelhas aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. Jesus Cristo, Filho de Deus, a verdadeira porta para o homem encontrar salvação para a sua alma. Jesus Cristo, ele veio nesta terra trazer uma mensagem de esperança, de fé ao coração do homem. E a sua mensagem era baseada na verdade, naquilo que ele ouvia de Deus o Pai. E nesta manhã queremos partir o pão da palavra de Deus. Porque está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E essa palavra não é vendida, essa palavra não é comercializada. Você não precisa pagar pela salvação, porque o preço da tua salvação já foi pago, o resgate da tua alma já foi pago na cruz do Calvário. A cédula que te condenava foi cravada na cruz e foi rasgada, porque Jesus Cristo veio trazer perdão dos pecados ao homem. E sabemos que lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, está escrito: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E a vida eterna se encontra em Jesus Cristo de Nazaré. Muitos dizem que todos os caminhos levam a Deus. E esse caminho é um caminho estreito. E para encontrar esse caminho tem que passar pela porta, e a porta é estreita e o caminho é apertado. Por isso nem todos os caminhos levam a Deus. O caminho verdadeiro que leva a Deus é o caminho da palavra, das Sagradas Escrituras. Por isso está escrito no Salmo 1, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Para nós alcançarmos a salvação em Cristo Jesus é necessário nós entrar por dentro da porta estreita que é a palavra de Deus e obedecer esta palavra. Que está escrito em Provérbios que é um caminho diante dos olhos do homem que parece ser um caminho bom, mas o seu final é um caminho de morte. Está ordenado ao homem morrer uma vez e vindo depois disso o juízo. Ninguém escapará da morte, a não ser que receba o autor da vida, Jesus Cristo de Nazaré. Ele disse: aquele que guardar a minha palavra não verá morte, mas terá a luz da vida. Não pregamos religião, não pregamos placa de igreja, não pregamos mandamento do homem, nós pregamos a reta justiça de Deus. Esta palavra que nos alcançou está escrito em São João capítulo 8, versículo 32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Está escrito também em Romanos 3, 23, que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Para isto veio Jesus Cristo de Nazaré a esta terra, a trazer salvação ao homem. Glória a Deus. E mostrar o verdadeiro caminho que conduz aos céus de glória. Muitos estão pensando que a vida é só nesse tempo que nós estamos peregrinando nesta terra, mas saiba que há uma eternidade que vai abraçar o homem. A eternidade é um tempo que tem começo, mas não tem fim. Hebreus 9, 27, está ordenado ao homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, julgamento da parte de Deus, tribunal de Cristo. E todo ser humano vai ter que estar um dia diante do juiz dos juízes. Irá julgar todas as coisas, segundo a obra de cada um que fez na terra, de bom ou de mal. Esta é um alerta que Deus tem trazido no tempo do fim. Estamos vivendo tempos trabalhosos, difíceis, no qual está a manifestação dos sinais da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele profetizou em Mateus 24, que no tempo do fim haveria guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, enfermidades, nação contra nação e reino contra reino. E uns se levantariam uns contra os outros, se matariam. E estamos vivendo esse tempo do fim. Pandemia, enchente, tsunami, terremotos nos 4 cantos da terra, mostrando que o fim já está próximo, o fim de todas as coisas. E é necessário o homem buscar a salvação e o refúgio em Deus, o Todo-Poderoso, através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo não está mais crucificado na cruz. Ele ressuscitou ao 3º dia. Está à direita de Deus, esperando a ordem do Pai para vir buscar a sua igreja, os seus escolhidos, os salvos, aqueles que foram remidos pelo sangue do Cordeiro Imaculado, que foi crucificado na cruz do Calvário. Verdadeiro sacrifício aceito pelo Todo-Poderoso, o Pai Eterno. E havia uma separação entre a humanidade e Deus. E essa separação, este muro, chama-se pecado. O pecado destrói a alma do homem. O pecado separa o homem de Deus. O pecado afasta o homem do caminho da salvação. O pecado parece prazeroso no momento, mas ele produz morte, produz dor, sofrimento e um castigo eterno. Por isso, o bom pastor, o advogado Jesus Cristo, ele é a propiciação por os nossos pecados, não só pelos nossos, mas por todo mundo. E você não paga para receber o benefício que Cristo Jesus conquistou na cruz do Calvário. A salvação é de graça. A salvação, aleluia. Deus abençoe. Jesus Cristo já pagou o preço na cruz do Calvário. E é necessário o homem chegar-se a Deus. E vai haver um tempo no qual ele vai buscar a face do Todo-Poderoso e não vai encontrá-lo. O nosso corpo vai morrer, padecer, vai ser comido de bicho. Aleluia. Mas a alma do homem é eterna. E ela vai ter que passar uma eternidade. E há somente o caminho da verdade e da salvação em Cristo Jesus, para que o homem alcance a salvação e a vida eterna e entre pelas portas da cidade santa, o lugar que foi preparado para os salvos e escolhidos, que abraçaram o Evangelho de Cristo Jesus e amam a palavra e obedecem à palavra e guardam no seu coração como verdadeiro tesouro. Esta palavra pode salvar o homem da condenação eterna.
Eu quero compartilhar uma palavra que se encontra em Mateus capítulo 6 e versículo 24, que está escrito: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Palavra do Senhor: não podeis servir a dois senhores, ou amarás a um, ou odiarás a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, o Deus das riquezas. Glória a Deus. Em Romanos capítulo 6, versículo 16, está escrito: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Quando o homem se afasta do caminho da verdade, ele anda no caminho de ilusão, no caminho do engano, no caminho que o próprio Satanás, o diabo, o enganador, o suplantador, oferece ao homem. Um caminho que afasta do caminho de Deus. E Jesus Cristo é o verdadeiro caminho. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E aonde eu posso encontrar Jesus Cristo? Ele está na Sagrada Escritura. Se você abrir a Bíblia Sagrada, lá você vai encontrar o testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo, as suas obras, a sua mensagem. Lá você encontra a fé para o teu coração. Lá você encontra o caminho da salvação. Lá você encontra a saída para todas as coisas e a resposta das suas indagações para o seu coração. É de Deus a fonte de sabedoria. Deus é a fonte de amor. Deus é um Deus justo. Deus é um Deus fiel e verdadeiro. Ele não engana o homem, porque está escrito que Deus é fiel e não pode negar a si mesmo. Se Ele está apontando o caminho da salvação para o homem achar, aleluia, é necessário dar crédito. E o profeta Isaías disse: quem deu crédito à nossa pregação? Aleluia. Diz a Bíblia que ele subiu como um renovo, e nele não havia beleza nem formosura para que o desejasse. Jesus Cristo oferece uma salvação tão grande, aleluia, no qual você não precisa pagar por esta salvação. Porque ele disse: de graça recebeste e de graça dai. O dom da vida é um dom que veio da parte de Deus, e você tem que conservar a tua vida, aleluia, nesta terra, buscando servir ao Cristo, o bom pastor, aleluia. E aqui está escrito: nós não podemos servir a dois senhores. Jesus Cristo é o Senhor da igreja, o cabeça da igreja é Cristo Jesus. E quem é a igreja? É o templo feito de tijolo, ferro, cimento, cal, areia? Não. A igreja é aqueles que aceitaram a palavra de Cristo em seu coração com mansidão e aceitaram o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário e o receberam como único Senhor e Salvador da sua alma. Aí começa essa alma, essa vida, a trilhar um novo caminho e andará em novidade de vida. E Jesus Cristo vai lhe direcionando. Aleluia. E Jesus Cristo disse: eu não vou deixar vocês órfãos, enviarei um outro Consolador, o Espírito Santo, para que vos guie em toda a verdade. Glória a Deus. O homem já não anda mais segundo a sua vontade, por quê? Porque ele entregou e rendeu-se ao seu Senhor, que é Jesus Cristo de Nazaré. Mas estamos vivendo um tempo no qual o homem está amando os prazeres da terra, está satisfazendo o desejo da carne. E a Bíblia diz que aquele que semeia na carne, da carne colherá corrupção,
Mas o que semeia no Espírito colherá a vida eterna. Glória a Deus. E há dois senhores neste mundo: Cristo, o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas, e o diabo que engana as pessoas. Aleluia! Ele foi o pai da mentira e engana as pessoas prometendo as suas riquezas ilusórias que vão passar, e lá no final ele vai dar a recompensa aos seus seguidores, a morte eterna, um lugar no qual está preparado para o diabo e seus anjos, que é o inferno, lugar de tormento, lugar de sofrimento, um lugar de ranger de dentes, um lugar de dor, onde o fogo não se apaga e o bicho não morre. Esta será a paga daqueles que rejeitaram o Evangelho de Cristo, fora da religião, fora do comércio da fé, fora da exploração, fora do engano, fora da mentira, fora da meia-verdade, porque Cristo tem zelo e vela pela sua palavra para cumpri-la. Jesus Cristo disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. E estamos vivendo esse tempo do fim, e a pergunta que fica é: qual é o teu Senhor? Qual é o Senhor da tua vida? Quem é o Senhor que você está servindo nesse tempo do fim? Muitos estão servindo o seu próprio ventre, as suas próprias carnalidades, as suas próprias paixões mundanas, e vai arrastá-lo para a eternidade sem salvação. Mas Cristo nesta manhã oferece a salvação que é de graça, Glória a que foi Deus. conquistada na cruz do Calvário, Aleluia, Jesus. através do seu sangue derramado, sangue inocente, sem mancha e sem pecado. A salvação se encontra bem pertinho do homem. A salvação se encontra na Sagrada Escritura. A salvação não está no homem. A salvação não pode te oferecer o pastor, o reverendo, o bispo, o papa. Não, a salvação está em Cristo Jesus. E a salvação se encontra nas Sagradas Escrituras, porque está escrito em São João capítulo 5 e versículo 39: examinai as Escrituras e procurais encontrar nela a vida eterna, e são elas que falam de mim, disse Jesus Cristo de Nazaré. E os sinais da vinda de Cristo estão evidentes na face da terra. São Paulo em chamas. Rio Grande do Sul foi assolado pelas enchentes, e muitos foram pegos de surpresa, e a morte bateu na porta e levou-os para uma eternidade sem salvação, e rejeitaram a palavra da salvação, rejeitaram o autor da vida. E ele está chamando nesse tempo do fim para esta tão grande salvação em Cristo Jesus. A salvação é de graça. É só você crer na mensagem que Cristo pregou. Esta mensagem e ele anunciou quando esteve nesta terra. E ele disse: vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E encontrareis em mim descanso para a vossa alma. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e meu fardo é leve e meu jugo é suave, diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Por isso, nós devemos estar conscientes e cientes que estamos vivendo o tempo do fim de todas as coisas. E é necessário nós buscarmos ao Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E Ele está na sua palavra, Ele está nas Sagradas Escrituras. Por isso é necessário nós meditarmos nesta palavra de dia e de noite, para que possamos alcançar o caminho da salvação. Glória a Deus. O caminho é um caminho que nós devemos nos esforçar para encontrar a vida eterna no Filho de Deus, que é o Verbo vivo que se fez carne, se manifestou no meio dos homens.
Mas diz a Bíblia que os homens amaram mais as trevas do que a luz. E a luz é a palavra de Deus. Aquele que está dentro da palavra anda na luz. Que está escrito no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés a tua palavra e luz para o meu caminho. E anda em Cristo, tem a luz e o conduz aos seus de glória. Quem está fora da palavra anda em trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Mas quando esse homem começa a ler e meditar no que está escrito na Sagrada Escritura, a sua cegueira cai por terra e ele começa a enxergar além da sua vista natural. Assim era como Saulo de Tarso, um homem criado aos pés de Gamaliel, doutor da lei, zeloso, extremamente zeloso pela Torá, pelas coisas de Deus. E ele levantou-se contra o reto caminho do Senhor Jesus Cristo e começou a perseguir os cristãos, a prendê-los e a matá-los. Ele recebeu cartas dos principais sacerdotes de Israel. Ele estava indo para Damasco para prender e matar os cristãos. Mas de repente veio do céu uma luz refulgente muito grande. E ele caiu por terra e seus olhos foram cegados e ele não viu mais nada. Mas ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, todo trêmulo, assustado, temeroso, disse: Quem és tu, Senhor? E ele disse: Eu sou a Jesus Cristo, a quem tu persegues. Mas ele disse: Entra na cidade, que lá lhe será dito tudo que tu terás que fazer. Saulo de Tarso foi aquele que perseguia os cristãos e tornou-se perseguido por causa do Evangelho. Ele teve um encontro com Cristo, saiu das trevas, da ignorância espiritual e abraçou o Evangelho, que é luz. Jesus Cristo, Ele é a luz do mundo que alumia a alma do homem, mostrando-lhe o caminho da salvação. E você não paga por salvação. A salvação é para aquele que quer aceitar Jesus Cristo como Senhor da sua vida e deixar que Ele conduza ao caminho da verdade, ao caminho da obediência às Sagradas Escrituras, ao caminho que o conduzirá aos céus de glória. Aqui nesta terra tudo vai passar e virá um juízo na terra da parte de Deus. Esta terra vai ser queimada com fogo e os sinais estão evidentes na terra. São Paulo em chamas, tsunami, inundações, terremotos, pestes, enfermidades. Já descobriram outra enfermidade mais letal e fatal, mas há uma promessa na palavra de Deus no Salmo 91, que nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua casa, mas para aqueles que estão escondidos dentro da palavra de Deus, aqueles que têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. E estamos anunciando a salvação em Cristo Jesus. Jesus Cristo, o pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Ele nos comprou com seu precioso sangue na cruz do Calvário. E Deus não é aquele que faz acepção de pessoas. Deus não faz distinção entre pobre e rico, negro, branco, não. Posição, classe social, não. Porque Ele veio por todos e para todos e oferece uma grande salvação, conquistada pelo seu sacrifício. A salvação é para quem quer, a salvação é para quem busca, a salvação é para quem crer na mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. A religião vai conduzir a muitos para a condenação eterna. A religião engana, a religião tira, a religião comercializa,
A religião mente, mas Cristo Jesus, a palavra da verdade, não engana o homem. A palavra do homem cai por terra, a palavra do homem cai no esquecimento, a palavra do homem cai no vazio, mas a palavra de Deus, que é a verdade, permanecerá para sempre. Ele está anunciando o tempo do arrependimento, para que sejam perdoados os vossos pecados e alcance a salvação e a vida eterna.